Essa semana, o Brasil inteiro percebeu, a semana que passou, a posição do governador em relação ao projeto do deputado André Quintão, do PT Minas Gerais, que falava sobre uma multa e que fala sobre uma multa de R$ 175 mil para os estabelecimentos que não se adequarem às questões da ideologia de gênero. E o governador Romeu Zema vetou. E agora vamos levar esse veto, ou esse veto será levado para a Assembleia Legislativa, onde os deputados estaduais, por certo, ou manterão o veto ou derrubarão. E aí, doutor Wellington Silveira, o que você achou disso tudo? Eu acompanhei a aprovação da lei, a polêmica que foi produzida em torno disso. Acompanhei também o gesto que o senhor faz também como parlamentar de levar o governador às preocupações, dar voz a esse sentimento coletivo que tantas pessoas manifestaram o desejo de que essa norma fosse vetada. Me parece, e aí eu trago uma posição de cunho estritamente pessoal, me parece que era uma norma irrelevante, que não tinha mesmo que ingressar no ordenamento jurídico. O porquê disso? O próprio governador manifestou pelo Twitter uma justificativa que eu corroboro em gênero, número e grau. Não faz sentido nós termos normas de efeito genérico, apenas para poder fazer aceno para determinados grupos políticos, para determinados grupos ideológicos, sem que ela tenha uma aplicação prática, que ela traga benefícios efetivos. Sabe por quê, pastor Lincoln? Nenhuma pessoa em sã consciência é contra uma medida que visa coibir e impedir atos de discriminação, de violência, seja a quem for. Mas uma norma que estabelece a fixação de multa para a pessoa jurídica, quer seja pessoa jurídica de direito público ou privada, os seus dirigentes, porque houve algum ato ali de discriminação sem especificar o que vem a ser esse ato de discriminação, fala em coação física, coisas desse tipo, e aí você cria espaço para que o imaginário desses grupos ideológicos possa criar perturbações do tipo: o sujeito tem um restaurante, tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, alguém adentrou esse banheiro e foi impedido por qualquer razão, e aí esse sujeito recebeu uma multa. Então, essas coisas podem ser... uma multa pesada, né? Que pode chegar a R$ 175 mil. Essas coisas, é de bom alvitre que essas coisas sejam evitadas, porque essas coisas não têm o condão de evitar atos de discriminação, porque isso já está estabelecido claramente, já tem previsão legal para isso. Qual a previsão legal para isso? Qualquer ato de discriminação, nós temos previsão na Lei 7.716 de 89, que é justamente a lei que trata de crimes raciais, que já foi adaptada, incluindo essas outras formas de discriminação, que varia de detenção, multa. Então, o ordenamento jurídico brasileiro já tem previsão legal para isso. A homofobia, por exemplo, ela é criminalizada no Brasil. Já temos um conjunto farto de decisões judiciais nessa direção. Então, uma norma como essa, ela só traz transtorno, ela não traz absolutamente nenhum efeito prático para a sociedade. Ela apenas faz um aceno para esses grupos ideológicos, apenas e tão somente. Sobre a questão da ideologia de gênero, quando se tem notícia, a primeira notícia que saiu, ou a primeira vez que foi falado, pelo menos que está na internet, ou que está nas redes sociais, a palavra ideologia de gênero, ela nasceu como, onde, como é que isso aí surgiu? Nós podemos remontar um pouco antes. Os movimentos feministas sempre se apoiaram em algo que se denomina estudo de gênero, né? No mundo inteiro sempre se discutiu essas questões de gênero, do papel do homem, do papel da mulher, as lutas por igualdades no âmbito social, nas relações de trabalho e tudo. De um tempo para cá, se começou a conceber as noções de ideologia de gênero, que é uma variação desse conceito inicial para que se pudesse ressignificar os conceitos de homem e de mulher. A ideologia de gênero nada mais é do que uma noção assim, a grosso modo, numa síntese objetiva, dizer que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O sexo biológico, ele não existe.
a orientação sexual é fruto das construções sociais, a partir das relações, das experiências de cada indivíduo. Então, o sexo biológico do menino e da menina não tem nenhuma significância. E no Brasil, isso ganhou muita repercussão, essa expressão ideologia de gênero, ela ganha muita força no Brasil a partir de 2014, durante a votação do Plano Nacional de Educação, em que o então ministro da Educação, Fernando Haddad, coloca no texto do Plano Nacional de Educação algumas diretrizes de educação sexual com essas questões de gênero no texto do Plano Nacional de Educação. Movimentos conservadores no Brasil inteiro se movimentaram para que esses dispositivos fossem retirados do texto. E foram. Mobilizações aconteceram em todo o Brasil. Agora, muitas pessoas dizem assim, ideologia de gênero é uma questão que transcende a questão política, não é meramente uma questão política. Inclusive o PSOL, que é um partido de esquerda, entrou com uma ação direta de constitucionalidade para preservar isso no texto. Foram derrotados, mas no Brasil, desde 2014, isso tem acontecido cada vez com mais frequência. E também na Igreja Católica Apostólica Romana, um dos papas fala, num tempo desse, sobre a questão da ideologia de gênero. Parece, até tem essa observação aqui, parece que a primeira vez que esse assunto, que o termo ideologia de gênero surge, ele surge a partir de um texto do Papa Bento XVI, o alemão Joseph Ratzinger. Ele, em um de seus textos doutrinários, em meados da década de 90, ele faz usa a terminologia ideologia de gênero. E parece que, salvo engano, em 1998, num conselho episcopal da Igreja Católica no Peru, parece que uma das cartilhas também tinha essa terminologia ideologia de gênero. Não conheço o conteúdo, mas dentro de um estudo histórico, as pessoas sempre perguntam de onde surgiu a expressão ideologia de gênero. Parece que elas surgiram desses documentos. Bem, você está assistindo o programa 30 Minutos da Igreja Batista Solidária, um culto com entrevista, e pode participar conosco. Ou seja, você pode discar, ou melhor, já não temos mais aquele telefone, você pode acessar YouTube TV Lincoln Portela, você pode pelo também Facebook Lincoln Portela, Facebook Igreja Batista Solidária, fazer a sua crítica, tecer a sua consideração ou ainda fazer a sua pergunta. Nós temos algumas pessoas aqui, como Helenice Silva, ideologia de gênero, nunca. Jaime diz, parabéns pelo programa 30 Minutos. Também nossa amiga Patrícia, que sempre colabora conosco, como Margarete, Euquislene, Fabiola, Cássia, Fábio Miranda, Gilberto Jesus, Robson Diniz, são sempre nossos cooperadores. Cássia Regina, contra fatos não há argumentos, vitórias em relação ao projeto, sempre na luta pelas famílias. Muito bem, sobre ideologia de gênero, nós temos pelo menos, há quem diga que há mais de 50, mas nós temos pelo menos 31, segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, nós temos pelo menos 31 identidades de gênero. Dentre elas, por exemplo, estão agênero, andrógeno, gênero de fronteira, gênero fluido, gênero neutro, gênero em dúvida, gênero variante, gênero não conformista, etc. O porquê de tantos nomes, segundo a sua avaliação? Eu assisti um vídeo que me foi de uma pessoa que inclusive é magistrado em Contagem, que me foi apresentado por um grande amigo, o Daniel Assis, e essa pessoa fazia uma manifestação interessante. Haroldo Dutra é um magistrado muito conhecido para aqueles operadores do direito em Contagem, e ele diz o seguinte: nós estamos vivendo tempos em que as pessoas precisam necessariamente ser muito complexas. As pessoas precisam ter muitos conflitos. É como se a gente precisa criar problemas onde não existe problema. Eu não tenho formação científica para poder afirmar absolutamente nada sobre isso. Eu tenho as convicções de senso comum que todas as pessoas têm, das noções de homem e de mulher. Nós sabemos que cientificamente predomina nas mulheres a progesterona, o estrogênio, que são hormônios femininos.
assim como predomina no homem a testosterona, sabemos dos cromossomos XY, no caso do gênero masculino, e do XX, no caso do gênero feminino. Eu não conheço essas variações ao ponto de afirmar quantas são, de que maneira que elas se dão. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista científico, não parece que há tantas variações de gênero. Isso não me parece uma verdade. Parece que é uma construção de um grupo de antropólogos, filósofos, sociólogos, pessoas que entenderam. E grupos políticos também, políticos não é? também que se apropriaram disso para fazer disso uma bandeira política. E, ao que parece, nós estamos numa cruzada, uma guerra de narrativas muito grande. E isso não ajuda em absolutamente nada. Só uma coisa me preocupa. Eu acho de bom alvitre, eu acho desejável que a sociedade estabeleça mecanismos de conviver harmonicamente com as diferenças, que as pessoas possam se tolerar, que as pessoas possam se amar e se respeitar, pastor Lincoln. Ninguém, em sã consciência, quer a violência, o preconceito, a discriminação de quem quer que seja, por qualquer motivação, e isso inclui a motivação de orientação, de opção sexual. Entretanto, me parece igualmente de bom alvitre e sensato que a gente não empreenda esse tipo de ideologia, esse tipo de iniciativa nas escolas, por exemplo. Mesmo porque o Brasil é signatário de um tratado internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que existe desde 1969, mas o Brasil é signatário desde 1992, que consagra a ampla proteção das crianças. Nós temos a mesma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente, o nosso ECA. Temos previsão no nosso Código Civil. Não me parece de bom alvitre levar isso para as escolas como alguns grupos desejam. Te interrompendo, está na grade curricular brasileira a questão da ideologia de gênero? Consta na grade curricular? Não. Se dependesse de alguns grupos políticos, estaria. A exemplo disso, eu já estava na Câmara dos Deputados. Em 2014, o Plano Nacional de Educação trazia uma previsão clara disso. Ficou famoso, assim, vulgarmente dizendo, e eu repito, vulgarmente dizendo, que se popularizou foi a expressão o kit gay, essas coisas todas. Nós sabemos que a dimensão da orientação sexual tem elementos muito superiores a essas questões todas. Não vai ser simplesmente uma doutrina que vai mudar determinadas coisas, mas ela tem o condão de confundir as pessoas. E confundir uma criança não me parece uma coisa irrazoável, me parece desnecessário. A gente não precisa mais ter indivíduos tão complexos, cheios de conflitos, com tantas dúvidas, tanta gente optando pelo autoextermínio. A gente precisa aceitar algumas coisas exatamente como elas são, respeitar as opções das outras pessoas. Orientações, né? As orientações que as pessoas têm e conviver harmonicamente com isso. Mesmo porque isso não é uma opção. Isso é um dever que recai sobre todos nós que estamos debaixo de um ordenamento jurídico que todos nós devemos também cumprir. Se alguém não quer fazer isso acionado pela própria consciência, que é como deveria ser, que o faça pelo dever que recai sobre todo cidadão de cumprir a lei, porque é assim que a lei nos manda proceder. Ok. Também o vereador Alexandre de Souza, da Alto Jequitibá, nos cumprimentando, e também Cássia Regina parabenizando a sua explicação. Gregório Assis, Bairro Palmares, por que os comunistas do Brasil, que na época da Revolução odiavam os homossexuais, hoje fazem deles um nicho eleitoral? Olha, pastor Lincoln, parece que... Essa foi a afirmativa de Gregório Assis. Fala com propriedade. Os comunistas sempre trataram os homossexuais como seres abjetos. Pelo contrário, sempre empreenderam ações de desrespeito, de ceifar a vida desses grupos. Só que parece que de um tempo para cá isso se tornou uma bandeira política, se percebeu que é um nicho político interessante. E fazem isso, parece que por mera oportunismo político, é o que parece. Bem, já perguntei, alguém pergunta aqui também sobre a questão de estar na grade do MEC. Joel Araújo, que também foi conselheiro tutelar,
como ex-conselheiro tutelar, abomino a ideologia de gênero. Abraços, amigos. Liberdade de expressão. Estamos trabalhando também sobre democracia e liberdade de expressão, foi a sua colocação. Márcio Nobre, lá de Uberlândia, estamos juntos nesta jornada. Ronaldo Sena, quais as frentes que se destacam no trabalho de conscientização da prejudicialidade da ideologia de gênero na sociedade? Como é que é o nome dele? Ronaldo Sena, Sena. Nova Sintra. Existem muitos grupos conservadores no Brasil inteiro e no mundo inteiro se manifestando contra essas ideologias que tendem a chegar no lugar onde elas não devem chegar. Na minha percepção, a chegada da ideologia de gênero nas escolas, impactando as crianças no seu processo de formação, gerando essa confusão na mente das crianças. Isso não é bom. E existem grupos conservadores em todos os lugares do mundo trabalhando contra a ideologia de gênero. Ao que parece, como o tema ficou altamente politizado, parece que ideologia de gênero é discussão política, é coisa para os políticos. Não, não é verdade. Existem grupos conservadores de pessoas que não têm nenhuma ligação direta com a atividade política, pensadores, intelectuais, religiosos. Inclusive pessoas que não têm nada a ver com a questão religiosa também. Também. Porque hoje há uma carga muito grande em cima do cristianismo, porque o cristianismo acaba, segundo essas pessoas, tornando-se a única barreira contra a questão da ideologia de gênero. E o cristianismo não é a única barreira, ou perdão, a maior parte do cristianismo, eu não posso generalizar também, contra, apenas eles são contra a questão da ideologia de gênero. Né? É verdade, não são apenas os cristãos, os religiosos. Ou parte dos cristãos, é a maior parte. O Existem... Ronaldo Oliveira, pelo YouTube, parabéns pelo programa e pelo trabalho. Carlos Alves, Michele Jacome, Alesson Coelho, também participando conosco, Carlos Henrique, falando sobre a importância do tema. Margarete Oliveira, precisamos entender e debater mais sobre essas pautas. Não podemos ser cidadãos omissos. Agora, interessante essa fala da Margarete Oliveira. Por que não se debater isso na escola? A partir de qual idade, de qual tempo que isso poderia ser debatido nas escolas? Eu estou colocando futuro do pretérito, poderia ser debatido, porque o grande problema é que isso começa a ser debatido nas escolas a partir dos 5, 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos de idade. Então, teria aí uma ideia de quando isso poderia ser debatido na escola, não como grade curricular, mas como trabalhos à parte, posicionamentos sexuais, orientações sexuais, casamento com pessoas do mesmo sexo. O que você avalia sobre isso? Você que já teve, inclusive, como reitor de uma universidade aqui em Numa Minas resposta Gerais. direta a Margarete, como tudo, e aí tem elementos que não são meus, que são de conhecimento geral, e tem coisas que são da minha convicção pessoal. Como tudo que a esquerda tenta empreender, tudo que ela tenta implantar, o ideograma da esquerda, ele é comunicado de maneira muito palatável. As coisas são muito bem embaladas. Por exemplo, a ideologia de gênero nas escolas tem-se por pretexto, como explicação, dizer o seguinte: o mundo sempre conviveu com o machismo, com o patriarcado, porque assim, o sujeito fala com a voz impostada. O patriarcado, a violência contra as mulheres, a violência como pessoas que têm orientação sexual diversa do tal binarismo sexual, que compreende homem e mulher e é tudo que eles querem enfrentar. Em sã consciência, alguém é contra a violência, o enfrentamento da violência contra a mulher? Claro que não. A não ser os violentos, né? Agora, a não ser os criminosos. A não ser os criminosos, claro. Violentos. Alguém é contra, alguém que não seja criminoso, que não seja um delinquente, ele é contra uma ação que visa impor respeito, impedir que haja dignidade, que haja humilhação, que as pessoas sejam vítimas de comentários jocosos, que elas sejam perturbadas por uma opção ou por uma orientação sexual. Ninguém quer isso. Ninguém quer qualquer forma de bullying. Ninguém do bem, ninguém que é um cidadão cônscio do seu papel na sociedade, que lhe recai direitos, mas também que há deveres, quer isso.
Agora, quando você vende isso como algo que pode construir na sociedade uma noção que afasta essa noção de homem e mulher e que isso reequilibra as relações de gênero e que melhora as relações de respeito, de dignidade na sociedade, afasta as noções de violência, isso não é verdade. O Brasil tem indicadores vexatórios desde 2018. Vamos ver agora para frente como é que fica. No PISA, que o senhor conhece muito bem. 57º lugar. 57º lugar. Em 60 países. Péssimos resultados em proficiência em matemática e leitura dos nossos alunos. 44,5% de jovens até 19 anos fora da escola. Eu não vejo ninguém da esquerda fazer um enfrentamento concreto, objetivo, ter como bandeira de luta o aperfeiçoamento do nosso modelo de educação, que não funcionou. Aí há de se considerar que, se a gente considerar a tal social-democracia que governou o Brasil por 8 anos, nós podemos dizer que, a contar dos últimos 16 anos da esquerda com a tal social-democracia, nós estamos falando de 24 anos que eles comandaram e governaram o país. E o país tem péssimos indicadores de desempenho na educação. Me parece que há coisas mais relevantes na educação para serem trabalhadas do que a ideologia de gênero. Ok, nós estamos aqui com muitas pessoas fazendo considerações. Cristina Veloso gostaria de elogiar a abordagem desse tema, pois é muito necessário e é importante trazer conhecimento para todos. Cláudia Bom Jardim de Valadares, uma abençoada noite para todos aqueles que aqui assistem. Está imperdível o nosso programa, fã desse programa, muito oportuno, sério e necessário. Ô Cláudio, um dia desse eu vim cantar de novo aqui, que foi muito bom, viu? A Sirlene Paula nos dá a paz, que haja paz para todos nós, que haja paz para o Brasil. A ideologia, ou as ideologias, são vencidas pela diplomacia e pelo Estado democrático de direito. Agora, o Estado democrático de direito é para todos os lados, viu? Não é apenas para um segmento, não. Gilson Soares, tô ligado, aqui em Teófilo Otoni, Minas Gerais, excelente. Rosenvard Silva, conviver é uma coisa, aceitar é outra. Você pode conviver e discordar, né? E aceitar que o outro tenha a vida que ele desejar ter. É um direito dele. Agora, não aceitar para a sua vida pessoal ou para os seus é uma questão sua e uma questão muito pessoal. Mas conviver é sempre muito bom e, como disse o Dr. Wellington, respeitosamente. Você pode discordar, viu, Rosenvald Silva, e discordar democraticamente nesse sentido. Você não aceita a ideologia de gênero. Adalberto Medeiros, deixem nossas crianças em paz. Esse defende as crianças aqui. Lígia Nogueira, parabéns, porque fizeram a voz da família monogâmica. Marcelo Reis, boa noite. Como essa e outras importantes pautas, vejo a importância e necessidade de termos pessoas que defendem e vivem os valores do cristianismo e da família. Muito bem. Carlinhos Cantaínos, estamos juntos pela família e pela decência. Flávio Elias, doutor Flávio Elias, advogado em defesa da família. Dante Aguiar, ele pergunta, são os evangélicos que mais combatem a ideologia de gênero no Congresso? E aí, o que você pensa sobre isso? Quero dizer-lhe que existe a Frente Parlamentar em Defesa da Família, que não é composta apenas de evangélicos. Eu penso que os parlamentares cristãos, sejam eles evangélicos ou não, mas acho que, na sua maioria, os parlamentares evangélicos têm sido mais enfáticos no enfrentamento da ideologia de gênero. Agora, ao mesmo tempo em que enfrentam a ideologia de gênero, também são muito enfrentados e confrontados por aqueles que defendem a ideologia de gênero, por esses grupos políticos, especialmente a esquerda mais radical, a extrema esquerda, que os acusa de serem fundamentalistas religiosos, que os acusa de serem homofóbicos, que os acusa de serem racistas e toda sorte de adjetivo que tem por objetivo desqualificá-los. Porque quando você diz que alguém é homofóbico, você está dizendo que ele é criminoso. Não, é interessante como eles podem qualificar os cristãos como ladrões, pastores ladrões, como eles podem chamá-los de homofóbicos, de racistas, sendo que pelo menos 70% dos cristãos evangélicos
são afrodescendentes, como é o seu caso, por exemplo, e ainda chamam aqueles que defendem essas pautas conservadoras de nazistas e de fascistas. Engraçado, e nada acontece com eles. Esses dias teve um deputado amigo meu, não vou falar o nome dele não, teve um deputado amigo meu que alguém comentou assim, esses crentes que são aliados desse presidente, ele falou assim, tudo bem, é livre, vocês podem ressignificar tudo como vocês gostam de ressignificar, então eu vou ressignificar o apoio que você presta a um determinado político no Brasil. Você gosta de apoiar o Barrabás brasileiro e você é livre para isso também. E a história de Barrabás, eu coloco Barrabás como um espírito, como, talvez a pessoa não entenda a palavra espírito, mas como um sentimento, não a pessoa. Porque aquele Barrabás que ali estava, entrou um espírito nele, nós sabemos muito bem disso, que não queria que Jesus fizesse a morte expiatória, substituta e derramasse o seu sangue em nosso favor. Então era um espírito, que na realidade, um espírito do anticristo. Isso para mim é muito sério, eu levo isso muito a sério. A Cristina Veloso gostaria de elogiar a abordagem desse tema, pois é muito necessário trazer conhecimento para todos. A Elks, por isso é tão importante termos pessoas como vocês para estarem defendendo as famílias. Temos aqui participação de Jardel Nadu, Evani Rodrigues, Ronel Queiroz, que também eles nos dão boa noite. O pastor Walter, boa noite, um grande prazer compartilhar com todos. O Joel Arujo volta a se manifestar, dizendo que existem pessoas financiando e apoiando conselheiros tutelares para apoiarem a ideologia de gênero. É a consideração de um ex-conselheiro tutelar. Alexandre Alves parabeniza o programa, nos parabeniza a todos, a você, a mim. Daniel Felipe, existe um preconceito em cima de quem tem opinião sobre o assunto em pauta. Hoje não podemos falar que não queremos ideologia de gênero, principalmente na universidade. Somos totalmente desprezados. E aí? Existe esse preconceito nas universidades mesmo? Se você fala que é contra a ideologia de gênero, você é discriminado na universidade? Como é que fica essa situação? Você, como alguém formado em psicologia, como advogado, como é que é isso aí? Esse tem sido, de fato, um problema. Tem sido um problema. Nós estamos vivendo a era do cancelamento. Você pode ser qualquer coisa, menos você mesmo. Porque se você tiver opinião, e se essa opinião confrontar ou for contrária à opinião predominante, sobretudo do lugar que você está, tem ambientes que são absolutamente doutrinados por determinadas ideologias de esquerda ou outra qualquer, e nesses ambientes, se você exteriorizar uma opinião que seja contrária ao pensamento dominante, você é execrado, você é cancelado. E nas universidades... Ou seja, não existe então a liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão. Porque se existir liberdade de expressão, você é contra o sistema que ali está implantado. Diga-se de passagem, 100 anos de Paulo Freire, né? É a tal democracia unilateral. Eu digo para você o que é democrático. É verdade. Eu te imponho, né? Eu te imponho. Eu não digo, eu te imponho. E quando você impõe, não existe democracia, existe ditadura. A Sirlene Paula, muitos professores fizeram com que isso virasse uma matéria nas escolas, estão passando como se fosse tudo normal. Acho que a escola é lugar de ensino, de escolarização. Vera Lúcia admira o nosso trabalho, precisamos mais de pessoas como vocês para vivermos melhor. Também a Regina deveria, por muito tempo, voltar a uma atividade normal na escola. Seria tão bom se voltássemos ao tempo de moral e cívica e coisas como tal. Vimos nas Olimpíadas que nem o hino do nosso país, se as pessoas souberam cantar. Vera Lúcia, admiramos o seu trabalho, parabéns, admiro o nosso trabalho, eu já falei sobre isso. A Rosa Guida também fala não à ideologia de gênero. Josiane Faria, ideologia de gênero, debate para toda a sociedade, é importante que participemos. Daniel Araújo, parabéns pela exposição, muito bom, alto nível, Deus os abençoe. Edivaldo Francisco Ferreira, lindo trabalho, estamos juntos. E Alexandre Alves, parabéns, estamos no mesmo propósito. E é mais ou menos por aí, muita gente se manifestando, né? Muita participação.
Então, o que nós podemos fazer num momento como esse? Qual a orientação que os pais podem ter nesse sentido? Na realidade, a erotização, eu tenho uma preocupação muito grande. Olha, meu amigo, se você amanhã, maior de 18 anos, consciente da vida, quiser se casar com a vaca que você tem lá na fazenda, meu filho, se case com a vaca, é um problema seu. Você tem mais de 18 anos, você quer viver de patinhas dadas com ela, tudo bem, você tem todo o direito. Você amanhã quer se casar, você é homem, quer se unir a um outro homem, se una. Você tem todo o direito, já há jurisprudência nesse sentido. Você é uma mulher, quer se unir a uma outra mulher, há jurisprudência nesse sentido, é um problema seu, que você se una. Agora, o meu grande problema começa pela erotização precoce nas nossas escolas. Isso é seríssimo, porque essas crianças ainda não sabem o que são na realidade, o que querem ser, o que será o amanhã delas, o que será o futuro dessas crianças. E isso fere Código de São José da Costa Rica, isso fere o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um absurdo fazerem isso com as nossas crianças. Eu penso que é chegado o momento de darmos um basta a essas coisas, e os pais precisam ficar atentos. Os pais não podem ser omissos. Antigamente, nós tínhamos a reunião de pais e mestres, ou reuniões de pais e mestres. Hoje eu não ouço mais falar que essas coisas funcionam nas escolas. É claro, agora estamos em tempo de pandemia, sim, mas fora disso, nós víamos um desinteresse dos pais, talvez até pela jornada dupla de trabalho das mães, talvez pela jornada tripla de trabalho dos pais, e esta falta de interesse dos pais pelo que os filhos estavam aprendendo nas escolas, isso também ajuda a contribuir muito. Fora também a mídia e fora também uma coisa que nós não colocamos. Temos dois aspectos, um que eu quero analisar com você, uma fala do presidente Putin da Rússia, guarde para que eu não esqueça, e a questão comercial. Eu nunca me esqueço do filme Cruzeiro das Loucas, e há uma questão comercial muito forte em cima da ideologia de gênero, da orientação sexual, seja ela de que maneira for. Então há um comércio muito grande em torno disso. Então, empresas que faturam em cima disso. Então há uma massificação também muito forte. Você faz a mesma avaliação que eu faço nesse sentido? Faço. É verdade que há um nicho de mercado, a atividade econômica, ela também se organiza para estimular aquilo que ela entende que é o nicho dela. Se você pesquisar o mercado vegano, por exemplo, já tem empresas que se adaptam, que direcionam produtos para esse público. Também, no caso desse público LGBTQIA+, como gostam de dizer, não sei se eu pronunciei corretamente, existem empresas que direcionam as suas ações de marketing, que tem produtos específicos para esses grupos. E é claro que há também o interesse de financiar a causa, né? Agora, eu concordo perfeitamente com o que o senhor diz. As pessoas que atingiram maioridade civil, portanto, podem responder pelos seus próprios atos e tomar livremente as suas decisões, elas podem tomar qualquer decisão inerente à sua vida dentro dos limites da lei. Entretanto, impor ideologias como essas às crianças me parece uma violação. Me parece e é uma violação à lei, e eu não estou nem fazendo uma discussão do debate moral, não estou entrando nisso, que moral é uma questão individual de cada pessoa, cada um entende que deve valorar ou não determinadas coisas, o que é bom ou o que é ruim. Eu falo sobre o aspecto legal. Não se pode fazer isso com aqueles que são civilmente incapazes, porque essa é a terminologia adequada. As crianças são civilmente incapazes, portanto não podem receber esse tipo de doutrinação. Ademais, pastor Lincoln, é verdade que as associações de pais e mestres, os conselhos escolares, promoviam a participação dos pais na vida escolar dos filhos. O que mais se verifica hoje são registros de uma certa displicência, um certo distanciamento dos pais da vida escolar dos filhos. Aliás, há educadores que relatam que as escolas, de um tempo para cá, quase que viraram um depósito de crianças, né? Pai deixa ali, educação é com você, né? Muito bem. Henri Varjão Aguiar
Só quem defende a ideologia de gênero são aquelas pessoas que são realmente afetas a essa área e que têm uma tendência mais de esquerda. Ele é um pouco mais forte aqui na consideração dele e eu vou aqui me dar ao direito de não colocar dessa maneira. O Leandro Santana, Luciane Araújo, parabeniza também o nosso programa. Mauro Felipe, belo programa. A escola tem que fazer o seu papel de transmitir conhecimento. Respeito ao ser humano, nascemos homens e mulheres, ninguém tem o direito de fomentar a erotização precoce. O Henry recebeu a censura santa. É verdade. A prudência compete às pessoas que já têm uma certa maturidade na vida, né? Eu penso que nós devemos respeitar, nos amarmos, estarmos juntos, né? A Regina fala que os professores que fazem isso, eles que deveriam tomar bomba, democracia neles. Gel Dornelles, ideologia de gênero não existe. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e é o que eu entendo nesse sentido. E Leandro Santana, Luciane Araújo, eu já falei também, e a Paula diz, por que não implantar o ensino bíblico nas escolas, oração, formando homens e mulheres? O Estado é laico, então pelo fato do Estado ser laico, ele não pode fazer com que nas escolas seja implantado em sua grade curricular o ensino religioso. Então devemos respeitar o Estado laico, né? Agora isso não impede que as discussões sobre todas as religiões sejam feitas nas escolas. Você não pode impor que se doutrine a escola com o cristianismo, ou se doutrine a escola com uma religião afrodescendente ou com o islamismo aqui no Brasil, porque o Estado é laico e nós não podemos permitir isso, né, doutor Wellington? O Estado é laico, veda esse tipo de... o Estado brasileiro não adota oficialmente nenhuma religião e ter a Bíblia, o ensino bíblico nas escolas seria adotar oficialmente aquilo que é o livro dos cristãos, né? Teria que ter também o Alcorão e outros mais, então... É claro. O Estado laico não se permite. E também o doutor Elias fala sobre o risco de igrejas serem punidas por não fazerem casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso não existe na lei, as igrejas são completamente livres, são protegidas pela Constituição nesse sentido e têm o direito de fazerem suas escolhas. Aqui, por exemplo, na igreja local onde eu pastoreio, se tiver um casal aqui da igreja que queira se casar aqui no templo e de repente o ministério da igreja achar que este casal não deve se casar aqui no templo, é uma questão de foro íntimo e pessoal da igreja. O senhor, como advogado, sabe muito bem disso. E também, da mesma forma, a membresia. A membresia é aceita de acordo com o estatuto da igreja, que é respeitado, e principalmente se o estatuto fala que 2/3, se a pessoa é aceita por metade mais um. Então, isso aí, esse direito é livre, é como a igreja é uma instituição religiosa, uma entidade religiosa, e nesse sentido você pode associar-se a essa entidade ou não, se houver permissão nesse sentido. O Estado não pode entrar. A Constituição brasileira consagra claramente a liberdade de culto, a liberdade de crença e o respeito à liturgia de cada uma das denominações religiosas, mas também, pastor Lincoln, é importante que se destaque o seguinte: as pessoas são livres também para constituir civilmente a sua própria igreja, caso queira. Né? O sujeito pode lá criar uma organização que admita o modelo de relação social que ele julga apropriado. Ok, Eliene Simões, ela nos parabeniza por aquilo que estamos falando. E também aqui, já falei do Valci, da Cristina Almeida, também a Cláudia Bonjardim, mais uma vez ela fala sobre a questão da erotização precoce e que é preciso que os pais fiquem atentos aos ensinos. Também o nosso querido Nobre fala que as crianças e as famílias pedem socorro e é preciso que valores sejam respeitados. E a Regina, não podemos perder o direito de educar os nossos filhos, não podemos nos calar nesse sentido. Então, doutor Wellington Silveira, a democracia é para todos, né? A liberdade de expressão também. Para todo mundo. O grande problema é que algumas pessoas que se dizem tolerantes não toleram a opinião contrária. Né? Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância.
As pessoas Não tem paciência. não sabem conviver com a diferença. Todo mundo diz que sabe conviver com a diferença. É um discurso comum, que se acha na boca de todas as pessoas. Todo mundo é de paz. Todo mundo diz que sabe conviver com a diferença. Todo mundo gosta de dizer que sabe respeitar a diversidade, a pluralidade de opiniões, até ser confrontado. É isso? Aí é complicado, né? É complicado. E as diferenças não envolvem apenas essas coisas que nós estamos falando, né? Porque há diferenças sociais, há diferenças culturais, há diferenças sociológicas, filosóficas, familiares, há diferenças religiosas. Então, esse respeito, ele é tremendamente abrangente. É muito mais do que estarmos discutindo uma questão nesse sentido. Estamos praticamente terminando o nosso programa, eu estou aqui com algumas perguntas que chegam aqui também, e nós estamos aqui com o Daniel Assis aqui dando uma assistência muito boa para a gente, viu? Que privilégio! Olha, o Márcio Portela, eu tenho um primo chamado Márcio Portela, que é professor universitário. Se for você, primo, muito bom para você participar conosco. Se não for também, muito bom, Márcio Portela, a sua participação. Parabéns pelas informações e esclarecimentos. Bela iniciativa. Rosimar Ferreira, há uma explicação comercial em cima do tema, já falei sobre isso. Putin, vamos falar sobre Putin. Há uma declaração de Putin, e isso não é fake news, você pode encontrar na internet, se não me engano, data de 2019. Sim. O que ele fala sobre controle de natalidade através da ideologia de gênero? Ele traz uma declaração tanto quanto polêmica para quem está na posição dele, né? Presidente de uma das nações mais desenvolvidas do mundo, um grande país. Socialista comunista. Tá ali numa posição intermediária. Ali, né? Como diz no bom português aqui em Minas, não fede nem cheira, né? Não se define. Agora. Mas pelo contrário, viu? Cheira muito, né? Ele diz que essas investidas fortes na direção da ideologia de gênero têm por objetivo, e ele é contra, é importante dizer que ele se manifesta contra. Pelo menos em 2019 ele se manifestou assim. Ele se manifestou contra a ideologia de gênero, disse que essa não é uma coisa que se deve chegar Vladimir às escolas. Putin. Presidente da Rússia, não deve chegar às escolas e mais. A opinião dele vai ao exato encontro da opinião que o senhor disse aqui. Isso tem que ser uma coisa para ser decidida quando a pessoa tiver condição e idade jurídica para poder decidir. Que ele decida. Não é preciso que alguém decida por ele, ou que alguém pretenda convencê-lo a decidir na direção que ele julga apropriada. Essa é a posição do Putin. Ele diz que isso pode ter um fim cujo objetivo é exercer controle de natalidade. Ou seja, parece que ele cita também uma nova ordem que quer fazer com que a população do mundo diminua e que isso faz parte. Porque, segundo o que a gente entende, um casal, geralmente do mesmo sexo, tem uma, duas crianças no máximo que podem ser adotadas ou não, porque podem ser filhos também, né? E não passa disso. Então, é uma coisa meio complicada, né? O mundo está com esse problema. O Japão hoje está pagando para que filhos, para que pais possam permitir que os filhos nasçam. O Brasil hoje está com, se não me engano, uma média de 1,7 filho por família. Estamos envelhecendo. Já tivemos 7 filhos por mulher na década de 50. Hoje é 1,7 filhos por mulher. Rapaz, eu nunca me esqueço, eu pastoreava uma igreja aqui no bairro União, né, que é a Igreja Batista Divina Americana, pastoreada hoje pelo jovem pastor Dante. E eu nunca me esqueço que eu falando sobre como como os casais deveriam se portar, as mulheres também. Não é uma questão de controle de natalidade, mas de planejamento familiar. E teve uma senhora que se levantou e disse: pois eu tive 16 filhos. E era do norte de Minas, e ela disse assim: e se eu pudesse eu teria mais uns 10. Que bom, né? Hoje não dá mais para ter isso. A China proibia de ter mais de um filho. Agora já está tendo o segundo e já pensa na possibilidade de ter um terceiro filho. Porque principalmente agora, quem sabe, chegando mais perto de algumas nações que têm muitas terras e terras que estão por aí, e muita água que estão por aí,
quem sabe eles podem parece que existe um habitar esse tributo país, federal né? na China, né? Para aquelas pessoas que excedem determinado limite de filhos. Agora, os chineses nos preocupam, né? Porque assim, dos quase 8 bilhões que é a população mundial, 1,2 bilhão de pessoas está na China. Né? Vamos imaginar que 30% da população da China esteja em idade reprodutiva. Se cada um deles quiser ter 30 filhos, é gente para valer, hein, pastor? Pensou só. Os muçulmanos querem 8 filhos, né? Então, eles trabalham para que tenham 8 filhos. Os Estados Islâmicos também da mesma maneira. Para encerrar, Claudir H., parabéns, deputado, deixem nossas crianças serem crianças em sua inocência, não as deturpem, nem desviem-se com suas ideologias por demais complexas para nós. Podemos terminar? Podemos. Só para deixar bem claro que não houve censura no nosso programa. Um grande abraço para você, até a semana que vem, querendo Deus.